Eu trabalho com aplicações de matemática há muitos anos. Primeira vez que entrou um engenheiro na minha sala e falou assim, quem que é o professor Johnny aqui? Eu sou noivo da sobrinha da professora Zoraide e eu tenho um problema de engenharia e a professora Zoraide falou que era para procurar o professor Johnny. Então, chega aqui. E precisei resolver. Está na cara que era uma integral numérica em 2 dimensões, precisava estudar geometria espacial e precisei integrar usando métodos numéricos e coordenadas polares. Porque a sorte é assim. Eu já passei de para cá. Sim, a gente não faz biomatemática, gente, sem usar a modelagem matemática. A gente não faz. E o que é modelagem matemática? Eu sou uma pessoa muito privilegiada, viu, Alisson? O Paulo Freire acabou sendo amigo pessoal. E havia um professor da educação que fazia conversas do Paulo Freire com outras pessoas, gravava e transformava isso em livro. Então, uma vez ele montou uma conversa entre o Eduardo Sebastiani, falando de etnomatemática, eu falando sobre modelagem matemática, e o Paulo Freire escutando. E eu falei, olha, eu chamava de Paulo, os meus filhos também chamavam o Paulo Freire de Paulo. Eu dizia, Paulo, tudo que você falou de educação é modelagem matemática. Eu expliquei para ele, e ele ficou assim, nossa, se eu soubesse disso, eu teria usado modelagem matemática. Vocês podem saber que isso é verdade, eu juro. A primeira coisa na teoria do Paulo Freire, para a gente construir conhecimento, é ler o mundo. A segunda coisa é construir conhecimento dialogando. Sem prosa, não tem ciência. A terceira coisa é criticar esse conhecimento. Agora, para muitas pessoas, a coisa acaba aí. Você olha um problema, você estuda matemática para resolver aquele problema, você vê se a resposta serve, publica um artigo, e a crítica é feita pelo chamado peer review, ou seja, quem critica são os seus pares, e aí publica um artigo e acabou. Não. De acordo com Paulo Freire, a gente tem que colocar a ciência construída a serviço da comunidade. Aliás, é por isso que o Instituto Técnico Federal, Tecnológico, Técnico Federal, vai ter que mudar as disciplinas para que uma boa porcentagem seja em atividades de extensão. Ou seja, a gente vai colocar a ciência a serviço da comunidade. Há muitos esquemas de modelagem matemática, muitos esquemas. E um deles, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Apontadora laser. Pronto. Um dos esquemas, eu uso esse esquema porque ele me convém. Há centenas de modelos de apresentações de modelagem matemática. Nesta semana, falando no Congresso Brasileiro de Matemática Aplicada e Computacional, a professora Yuriko Baldini, representando a SBM, no Congresso da SBMAC, fez um esquema em que ela tirou esse quadrado, esse quadrado, esse quadrado e ficou só com esses 4. Por quê? Porque convinha para ela. Esse esquema é de quem trabalha profissionalmente com modelagem matemática de problemas da natureza e da sociedade. Então, a gente tem um problema real, a gente simplifica o problema para conseguir resolver. A gente tem que simplificar o problema. Se a gente coloca muitas variáveis, a gente não vai saber o que está acontecendo. Por exemplo, para a gente estudar a poluição no litoral, como é que chama lá? É Praia do Atalaia que chama lá, Alisson? Não é Atalaia, não? Não. Praia do Francês. Praia de quem? Do Francês. Você tem que saber quais são as correntezas, qual a salinidade da água, qual o vento, quantas pessoas fazem xixi dentro d'água, se os navios jogam petróleo, se vem pelotas de petróleo e chegam até a praia. Esse monte de coisa, você não consegue fazer um problema que resolve tudo. Por quê? Porque se você disser, bom, então eu vou parar de pescar aqui, o que acontece com a poluição? O que acontece com as plantas? É tanta variável que você não consegue ver. Então, você tem que simplificar o problema.
Sabe quem faz isso muito bem? O povo da física. É impossível, né? Que alguém da física consiga fazer alguma coisa melhor que alguém da matemática. Mas eles fazem isso. Eles inventam um universo mais simples, e com esse universo mais simples, eles resolvem problemas. Eles têm um troço chamado movimento retilíneo uniforme. Não existe isso no mundo, no universo. Ah, Johnny, a luz se propaga em linha reta, sim. Aí ela chega no buraco negro, ela faz uma curva cantando pneu e entra no buraco negro e nunca mais sai de lá. Então, o movimento retilíneo uniforme existe na imaginação, porque eles simplificam o problema. Aí, eles vão escrever esse problema usando uma das linguagens do universo matemático. E aí vão resolver esse problema. Eu coloquei aqui resolução aproximada porque toda vez que chega um problema para a gente resolver, eu tenho que resolver usando uma aproximação. Eu tenho que resolver usando aproximação. Mesmo que eu faça solução analítica, eu tenho que resolver usando aproximação. Aí eu vejo se a solução matemática é válida. Por exemplo, amanhã, no jornal aí, vai aparecer alguém vendendo geladeira com 6 prestações. Sem juros. Mas se você oferecer para pagar à vista, o cara dá outro preço. Então, qual é o juro que está embutido na propaganda deles? Se for em 6 meses, se for em 6 meses com entrada, você vai ter que resolver um polinômio de grau 5. Se for sem entrada, você vai ter que resolver um polinômio de grau 6. Ora, mas resolver esse problema de matemática, quais são as 6 raízes? Você vai encontrar 6 raízes, e as 6 raízes são verdadeiras. Mas só uma delas conta qual é o juro. Só uma delas conta qual é o juro. E às vezes a validação matemática é boa e a validação na sociedade não é boa. Tá bom? E quando a validação na sociedade não é boa, a gente volta e a gente analisa o problema, muda as hipóteses e faz isso aqui. Há um livro que diz que a matemática é dinâmica, é diversa, é dialógica e é datada. Muito bem, quando a gente acha uma solução que é válida para a matemática e essa solução também é válida para a sociedade ou para a natureza, aí vem o processo decisório. Muitas vezes, eles não chamam matemática para fazer isso aqui. Quem que faz essa coluna aqui? É o interlocutor, é o engenheiro, é o médico, é o biólogo, é o economista, é o secretário de turismo. Essas são as pessoas que fazem essa parte. Quem faz essa parte é o matemático. Às vezes, o matemático aplicado. Pode ser alguém da computação também. E essa parte aqui, essa coluna do meio, quem faz? É o diálogo. A gente constrói conhecimento dialogando. A gente lê o mundo e a gente dialogando, a gente constrói conhecimento. E quando que a gente critica? Aqui, ó, validar é criticar. E, por último, colocar a ciência do jeito que o Paulo Freire fala, a serviço da sociedade. Isso é uma coisa que também tem que ser feito com base no diálogo. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo. E é o abastecimento de água de algum lugar usando uma represa. Essa represa eu não sei onde é. Eu copiei essa imagem do Google, mas eu achei muito bonitinho. Então, como é que funciona esse negócio? Bom, primeira coisa, isso é uma represa. Isso é uma represa. O povo da biologia vê isso aqui como um monte de água, com um monte de bichinho dentro, etc. O povo da fotografia vê essa combinação, esse azul escuro, aquele azul claro, uma névoa no horizonte. O povo da biologia vê umas plantas secas aqui. O povo da matemática vê o quê? O povo da matemática vê isso aqui, ó. O que é uma represa? É um tanto de água com volume V. O fluxo que entra é igual ao fluxo que sai. Por quê? Porque se sair mais, esvazia a represa. Se entrar mais, transborda a represa. Tá certo? Existe uma certa degradação de poluente. Sim, a luz do sol acaba com o poluente, as plantas acabam com o poluente. E existe alguém que está jogando poluente na represa toda semana, digamos assim. E C é a quantidade de poluição dessa represa na semana N. Tá bom? E aqui estão, então,
desculpa pelo barulho, eu não sei como é que apareceu isso aí. Eu não sei como é que apareceu isso aí. Essa figura, qualquer um da matemática olha para essa figura e vê, é evidente, vê isso que está aqui, quem é da matemática. Então o que eu tenho? Eu tenho alguém jogando poluente na represa por semana, a quantidade Q. Eu tenho o volume da represa, é a quantidade V. O fluxo que entra e que sai, eu considero que é igual. Às vezes entra menos, mas há um córrego aqui, há um rio aqui, e aí o fluxo que sai é igual. E a degradação do poluente, eu estou supondo que seja linear. Ou seja, se eu tiver o dobro de poluente, a luz do sol e as plantas degradam o dobro de poluente. Se eu tiver metade, degradam metade. Isso não é verdade. Isso é uma simplificação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você faz um churrasco e você vai convidar tantas pessoas, aí vem o dobro de pessoas. O que você faz? Você compra o dobro de carne. Aí, se você tentar fazer essa regra linear diretamente proporcional para cerveja, não funciona. Porque tomando cerveja, um anima o outro, outro anima um e bebe mais que o dobro da cerveja. Então, essa é a primeira simplificação que a gente tem que fazer também, de dizer que a degradação é proporcional à quantidade de poluente que nós temos. Então, desculpa por esse barulhinho, não sei de onde que apareceu. Eu vou fazer um modelo para vocês. Eu vou fazer um modelo em português, vamos ver se vocês concordam comigo. A quantidade de poluição que vai ter na semana que vem, é igual à quantidade de poluição desta semana, tira o que sai pelo fluxo, tira o que degrada e soma o tanto de poluição que eu jogo por semana. Alguém não entendeu, quer discutir alguma coisa disso aí? Mas isso aqui é um modelo, mas é um modelo linguístico. Mas se vocês aceitam isso aí, eu posso tentar escrever esse modelo, olha, eu tenho a quantidade de poluente desta semana. Aí alguém joga mais poluição lá. Tem uma quantidade que a luz do sol e outras coisas fazem que se degrade. E tem uma quantidade do fluxo, que é uma quantidade de poluente, que sai no fluxo do rio. Muito bem, eu vou escrever isso aqui com outras palavras. Eu vou escrever essa mesma coisa, usando uma das linguagens do universo matemático. A poluição na semana que vem, a semana N+1, é a poluição desta semana, menos F sobre V. Olha, se esse fluxo é 1/3 do volume por semana, sai 1/3 do poluente. Se for 1/10, sai 1/10 do poluente. Então, usando F sobre V, eu vejo qual é a proporção de poluente que sai por semana. Menos o que se degrada e mais o que a gente soma. O aporte semanal, o tanto que o curtume do seu Nezinho está jogando de poluição lá toda semana. Como bom professor, eu vou botar o CN em evidência. E eu vou chamar 1, que multiplica aqui, menos F sobre V, que multiplica aqui, menos D, eu vou botar em evidência. Eu vou chamar de R. E essa equação aqui, eu escrevo agora como sendo CN+1 é igual a R vezes N mais Q. Bom, alguma dúvida? Gente, eu não dou nota para vocês. Vocês podem interromper a qualquer momento. Tá certo? Por favor. Bom, essa equação mistura progressão geométrica e progressão aritmética. Ó, tira o Q daqui. Isso aqui vai dar o próximo termo, é o atual termo multiplicado por uma razão. Isso é uma progressão geométrica. Agora, supõe que não tem fluxo e não tem degradação. O R dá 1. Então, isso aqui passa a ser CN+1 é igual a 1 vezes que é CN mais Q. É uma progressão aritmética. Então, a gente chama de equação de diferenças uma coisa assim. É simplesmente pegar esse CN e botar para cá. Então, em vez de perguntar qual é a poluição da semana que vem, eu vou perguntar
Qual é a diferença da poluição de hoje com a poluição da semana que vem? A pergunta é do mesmo jeito. Só que eu vou escrever assim e eu tenho essa equação de diferenças, ou seja, a variação de diferenças desta semana para a semana que vem é dado pela poluição dessa semana, que multiplica menos F sobre V menos D, mais o tanto que eu estou jogando. Isso é uma equação de diferenças de primeira ordem. E eu vou contar duas histórias verdadeiras para vocês. O que é uma pedreira, gente? Não, o que é uma pedreira não é o CSA jogar contra... É CSA que tem CRB aí? É isso, Alisson? Isso mesmo, Johnny. Muito bem. Então, pedreira é se o CSA ou CRB tiver que jogar contra o Flamengo. No Maracanã, com o público. Tá? Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando uma pedreira de verdade. Como é que a gente asfalta a estradinha que vai até Arapiraca? Como que a gente faz isso? Bom, a gente chega na natureza e tem um afloramento de rocha, que é uma coisa assim, tá certo? É uma coisa mais ou menos assim. Eu vou fazer um desenho e eu não sei se vocês, ao mesmo tempo que eu estou mostrando, se vocês conseguem ver o desenho que eu estou fazendo. Consegue ver? Eu que não consigo. Perfeito. Consegue ver? Ou seja, tem uma rocha que eu pintei de preto e aqui tem o chão. É verdinho porque é a natureza. E o que é fazer uma pedreira? É o homem chega lá e arrebenta essa rocha, arrebenta, e deixa uma capinha para a água que tem aqui dentro não vazar aqui para dentro, tá certo? E joga fora tudo que tinha de rocha aqui dentro, ele tira e faz aquele cascalho e pronto, vai asfaltar o caminho que vai até Arapiraca. O que a natureza faz com essa represa? A natureza enche essa represa de água. É com infiltração, é com chuva, eu não sei o que é. Mas isso aqui, então, fica cheio de água. Isso aqui, então, fica cheio de água. Tudo bem, acabou. Isso aconteceu, represa é uma coisa muito interessante para a gente estudar, porque uma vez eu mergulhei numa represa e que tinha mais de 80 metros. Eu tinha feito curso de mergulho, naquele tempo o médico me deixava mergulhar, e a gente foi a mais de 80 metros. E eu vi Kombi, fogão, motocicleta, um monte de tranqueirada lá. Estava lá. Não degradou. Não degradou. Se eu tivesse jogado água com detergente, tinha degradado. Se eu tivesse jogado água com um pouquinho de óleo, uma parte tinha degradado. Se eu tivesse jogado esgoto doméstico, ou seja, xixi e cocô, uma parte ia virar fósforo, ia integrar na biota e a água ia ficar limpa. O rio Tietê é limpo lá no final. Muito bem. Agora, o que aconteceu de verdade numa região aqui de São Paulo? Uma fábrica fazia peças para a indústria. E essa fábrica tinha que jogar fora metal pesado e plástico. Metais e plásticos jogados na pedreira. Então, o caminhãozinho ia lá, estou desenhando um caminhãozinho aqui, ia lá e jogava essa tranqueirada, e essa tranqueirada encheu todo o fundo lá. Não sei se dá para ver o caminhãozinho e se dá para ver a sujeira toda aqui. Alisson, dá para ver, não? Sim, professor. Tá bom. Então, o caminhãozinho ficou bonito, hein? Pode elogiar, mas tudo bem. Elogio. Muito bem. O que aconteceu? Não tinha fluxo. Aquela água ficava sempre naquele nível. Não tem fluxo. Não tem água que entra e sai. A água que vem da chuva evapora. Fica sempre naquele nível. E o metal pesado e o plástico não deterioram. A moto estava lá com as ferrugenzinhas, mas era água doce. A moto estava lá enfiada, a Kombi estava lá. Então, o tanto que eles jogavam por semana simplesmente somava na poluição que já tinha. Então, pegava a poluição da semana passada
via o quanto que jogou de metal pesado e plástico e dava a poluição da semana que vem. E na semana da semana que vem? Então eu vou somar aqui de novo. Isso aqui é uma PA. Vocês pensam que PA é uma coisa que vocês aprendem para passar no vestibular? Não é de jeito nenhum. A PA foi o que o Ministério Público e o Ministério Público e a Secretaria do Meio Ambiente usaram para culpabilizar a empresa e para obrigar a empresa a tirar a poluição de lá e a recuperar o meio ambiente. Eles fizeram estimativa de quanto tinha usando uma PA. Também pode acontecer, gente, de haver um acidente na represa. Há muitos acidentes assim. Há um acidente na represa. Então, não tem alguém jogando poluição todo mês. Por exemplo, no caso de Cataguases ou da Samarco, arrebentou uma represa e a porcariada toda daquela represa caiu numa outra represa. Então, não tem ninguém jogando. Lá tinha água limpa. Aí tudo que desceu porque arrebentou a represa, entrou nessa represa que está aqui. E aí, então, tem fluxo, mas não tem alguém jogando coisa toda semana. Então, não tem o quê? Tem só o 1 menos F sobre V menos D. Isso aqui é uma progressão geométrica que vocês não aprendem para vocês passarem do vestibular. O juiz usou a progressão geométrica para poder avaliar quanta sujeira tinha e quanto tempo a gente tinha que esperar para aquela água poder ser usada. O mais comum, então, é escrever desse jeito. Aqui, ó. Aqui é aquela equação com aporte semanal, é aquela progressão híbrida, que uma parte é PA, outra parte é PG, e aqui é uma que não tem aporte proporcional. Ou seja, ao longo de um certo período de tempo, se eu não estiver jogando poluição, a represa dá um jeito de se consertar. A represa dá um jeito de se consertar. Parece que tem uma cítula aqui, não parece? Não parece, se eu executar isso aqui até 2.000, 5.000, não parece que isso aqui vai virar uma reta que vai encostar aqui? Será que tem isso aí? Será que... Agora, como é que a gente responde isso aí? Você não pode ficar jogando sujeira numa represa para ver, daqui a 18 meses, qual é o grau de poluição dela. Quem que pode responder essa pergunta para alguém? Gente, a álgebra. Você chega lá na porta de casa, dona Álgebra. Como é que é a moda de viola? Ou de casa, ou de fora. Então, dona Álgebra, eu estou com um problema aqui. Como é que eu posso ver se tem um comportamento assintótico? Como é que eu posso ver se existe um C ao que esse C e esse C não mudam mais? Ou seja, quando chegar num nível que eu vou chamar de D, D vai ser igual a isso, vezes o próprio D. É isso aqui, ó. Aqui eu tenho N, aqui eu vou colocando o CN. Então, aqui, ó, eu tenho um que quando o N é 600, isso aqui dá 1.847. Dá para ver ali? Dá, claro que dá. Não, 1.885,5. E na outra semana, no 601, aqui, ó, tá dando 1.000, mas é 1.800, não está variando muito. Agora, aqui variou muito, olha, de 0 até 20, variou 200. Aqui, de 600 até 620, variou muito pouco. Será que tem essa assíntota? Bom, você não pode fazer experiência com a represa, você não vai destruir a natureza. Então, pergunta para quem? Pergunta para a matemática, pô. Será que existe algum número D, tal que D é igual 1 menos F sobre V menos D, mais que? Corta esse D com esse D, passa esse F, menos F sobre V menos D, minúsculo, vezes D maiúsculo, para o lado de lá, fica positivo, e você calcula que existe, sim, esse limite assintótico. E esse limite é dado por essa fraçãozinha que está aqui. Bom, que graça que tem? Que graça que tem? Para a represa, tem muita. Como é que a gente diminui o valor de uma fração? Ou você diminui o numerador, ou você aumenta o denominador. Como é que diminui o numerador? Ou diminui o quê? Você diminui o tanto que você está jogando por semana, a poluição cai.
Está na cara, meu filho. E se diminuir o V? Opa, calma. Se diminuir o V, você vai diminuir o numerador, mas vai diminuir o denominador também. E ao mesmo tempo. Só que uma coisa é o seguinte, quando você está multiplicando o V por Q, Q é a quantidade de poluição que é jogada toda semana. E D é uma porcentagem que degrada por semana. Então, isso aqui deve ser 5%. E isso aqui pode ser 500 quilos. Então, se você diminuir o volume, você consegue diminuir, sim, a poluição da represa. Como é que faz isso? Abre as comportas. Um outro jeito é aumentar o D, ou seja, a parte que degrada é aumentada. Em algumas represas, embora seja uma praga desgraçada, as pessoas plantam aguapé, porque aguapé chupa a poluição da água e limpa a água. E outra coisa é aumentar o fluxo. Aumentar o fluxo, se você aumenta o fluxo, você aumenta o denominador. Mas quem sabe dizer isso aqui para todo mundo? Para a ciência, para o meio ambiente, para o Ministério Público do Meio Ambiente? Quem sabe dizer isso é alguém da matemática. E o problema é como é que diminui o valor de uma fração? Ou diminui o numerador, ou aumenta o denominador. E pronto, a matemática resolve um problema que as pessoas não sabem o que é. Diogo, mas não é verdade, isso é verdade. Algumas coisas quem fala é a matemática. Por exemplo, e se eu jogar contaminante, se eu pedir um empréstimo BNDES para fazer um tanque de retenção, então, em uma semana, a gente joga o quê? Num tanque. Na outra semana tem mais quê? E aí eu jogo numa semana 0, na outra semana 2Q. 0, 2Q, 0, 2Q, 0, 2Q. Faz diferença? Johnny, parece que não. Bom, tem um gráfico muito mal feito aqui, eu fiz no MATLAB. Aqui é quando jogo 2Q, aqui é quando não joga. Então, aqui eu tenho o comportamento da poluição. Olha que interessante. Se eu puder usar, se até 90,4 partes por milhão for poluída, eu consigo, neste intervalinho aqui, tirar água da represa, tirar água da represa, tirar água da represa, tirar água da represa. Nesses intervalinhos eu tiro água da represa, porque eu consigo tratar para as pessoas poderem beber. E quando a poluição está maior, eu não tiro água da represa. Então, isso, se for 90,5, nesse período que está aqui, nesse período que está aqui, eu posso tirar água da represa e ponho para a companhia de águas da minha cidade tratar. Mas, e se eu fizesse 2 semanas não, outra semana sim? Ou seja, eu tenho um tanque maior, então uma semana eu jogo no tanque, outra semana eu jogo no tanque, e na terceira semana eu jogo 3Q. Então eu tenho 0, 0, jogo 3Q. Depois 0, 0, jogo 3Q. É diferente? Você pergunta para o cara da biologia, os caras da biologia, quando sabem responder alguma coisa, sempre falam, então, e aí sim, então, ele vai ver, não sei porque. Não, gente, quem tem que fazer isso, a gente não vai fazer isso numa represa, não vai criar uma represinha pequenininha e porcalhar aquilo. Não, não é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer com matemática, no computador. E o que deu? Deu isso aqui. Deu a mesma coisa, porra. Deu a mesma coisa? Vamos dar uma olhada aqui. Isso daqui está indo de 90,3 a 90,8. E isso daqui está indo de 89,4 até 90,4. Gente do céu, a matemática está dizendo para os bioquímicos que, se eu fizer isso, eu tenho um intervalo muito maior para poder tirar água da represa. Olha que coisa interessante. Eu estou usando aquela equação de diferenças. É perfeito? Não é perfeito. Nenhuma represa se homogeneiza totalmente. Só se tiver tempestade, corredeira e tal. Mas isso é uma indicação de que eu tirar uma parte pode ser uma coisa boa para a sociedade tirar água da represa.
Isso é um exemplo. E esse exemplo que eu falei, de equação de diferenças, pode ser feito no curso do ensino médio. Por quê? Porque no ensino médio, eles aprendem o que é séries, sequências. Mas não para fazer qual é a fórmula da soma finita do. Não para fazer essas porcarias que a gente acha que tem que decorar para poder passar, e depois, quando você vai trabalhar com biomatemática na sociedade, você não lembra aquilo. Sabe por que eu não lembro, gente? Porque se eu precisar saber, os livros que eu tenho de matemática têm QI zero, mas têm memória infinita. Teve um que caiu dentro d'água, aí esse perdeu a memória. Mas os outros que ficam aqui no instante, eles não têm memória finita. A memória deles é infinita. Enquanto o papel durar, e eu não preciso decorar. Eu sei que vocês decoraram passar no vestibular, mas não precisa, porque está no livro. E quando vocês forem trabalhar com matemática, por favor, trabalhem sem decorar. A gente só decora aquilo que você procura uma vez. Quando se procurar pela 28ª vez, você fala assim, Johnny, deixa de ser tonto, decora essa porra que você vai precisar semana que vem 4 vezes. Aí sim. Mas se não, não. Então eu vou contar a história para vocês de certas plantas que são consideradas perenes. Elas nascem sem ninguém semear. Elas dão a flor cai no chão, e a própria natureza se encarrega de fazer a flor brotar de novo. Tá bom? Uma das flores que fazem assim, que dá muito aqui na região sudeste, é uma flor chamada flor de São João, que dá no período da seca, que é junho e julho. Outras flores que são assim, são aquela tal de Maria Sem Vergonha. Essas duas têm um nome técnico. Eu devia ter colocado uma foto aqui. E elas sempre nascem onde no ano passado teve flor de São João, onde no ano passado teve Maria Sem Vergonha, onde no ano passado teve. Aí tem um monte de outras. Tem uma outra flor aqui, que é permanente, assim, que ela nasce sozinha, sem ninguém semear. Não sei como é que chama, não sei, não entendo nada de flor. Agora, como é que acontece que essa flor sempre nasce? É o seguinte. No ano que vem, deixa eu voltar atrás aqui, perdão. As sementes ficam no solo esperando uma chance para germinar e virar planta. Então, algumas sementes vão germinar no ano que vem. Elas ficam no solo, elas apodrecem a casca e tal, aí ela dá um jeito de brotar, bota uma perninha, banca para fora e vai virando raiz e cresce. Algumas sementes não germinam nesse ano. Elas têm que esperar o ano que vem para germinar. Então, as sementes que germinam são as que vêm do ano passado, mas também as que vieram do antes de ontem, em anos. Tá certo? Então, algumas ficam no chão um ano e germinam. Outras têm que esperar 2 anos para germinar. Mas só as que sobreviverem, né? Claro, o cachorro vai cavar lá para enterrar um osso, ele destrói lá 786 sementes que não vão sobreviver. Tá certo? Aí eu digo que cada planta produz, em média, delta sementes. E sobrevivem só, digamos que sobrevivam 20% das sementes de um ano para o outro. 20% só sobrevive. E as sementes que germinam, sementes do ano passado que germinam, são alfa. Sementes do ano retrasado que germinam, são beta. Então, eu vou escrever essa equação. Vamos ver se vocês entendem essa equação do jeito que eu vou falar com matemática. Quantas plantas, portanto, quantas flores, ou quantas plantas que eu colho? Tem muita planta que a gente colhe sem semear. Sem semear. Tá certo? Muito bem. Então, quantas plantas eu vou ter? Bom, quantas plantas eu vou ter? Eu vou ter plantas, PN. É a quantidade de plantas no ano passado. Cada planta produz delta vezes PN sementes. A semente tem que sobreviver de um ano para o outro. Tem que multiplicar por sigma. E alfa é a proporção de sementes do ano passado que consegue germinar esse ano. Pronto. Isso dá uma PG. A hora que eu multiplico sigma por alfa por delta, isso aqui dá uma PG. Só que, espera um pouquinho.
Isso aqui é de segunda ordem, porque tem as sementes que caíram no chão no ano anterior. Quantas sementes foram? Olha, se eu tinha PN-1 plantas, eu tenho delta sementes por planta. Então, esse número aqui dá o tanto de sementes que sobreviveu do ano passado. Não, que foram jogadas no solo pelas plantas no ano anterior. Agora, essas sementes que foram jogadas no solo no ano anterior têm que sobreviver a um período de seca, a um inverno. Depois que ela sobreviveu ao inverno, tem que acontecer o seguinte: ela tem que não brotar, alfa é quem brota, 1 menos alfa é quem não brotou, e multiplica pelas sementes mais velhinhas que brotam. E essas sementes aqui têm que sobreviver ao outro inverno. Então, eu escrevo, quer dizer, eu juntei os numerinhos todos e escrevi isso aqui. Isso aqui é uma equação de diferença de segunda ordem, porque as plantas do ano que vem são dadas em função das plantas desse ano e as plantas do ano passado. Ou em um ano, do ano anterior e do 3 Antonte. Muito bem. Isso aqui parece a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci também é uma equação de segunda ordem e a gente conta com um coelhinho. Mas é claro que o que acontece com o coelhinho não é verdade, mas o que acontece aqui é verdade sim, e eu vou mostrar alguns casos para você. Olha aqui, ó. Se a sobrevivência for de 15%, a plantação, o número de plantas continua a crescer. Eles variam. No ano tem mais flor de São João, no outro tem menos, mas tem mais, tem menos, e as flores as plantas vão aumentando de número. Opa! Com 15% a população cresce e com 14% ela vai para extinção? Sim, senhor. A gente não mexe com a natureza à toa. Digamos que para você poder limpar a calçada, porque tinha muita aquela plantinha chamada quebra-pedra, você já jogou aquele negócio que é proibido, que o Ministério da Agricultura quer liberar agora, que é o Roundup. Inclusive, nos países que fazem Roundup, é proibido aplicar. Então, eles fabricam e vendem para a gente. Então, com uma diferença de 14%, pode significar a extinção de uma planta ou a sobrevivência dessa planta. Johnny, mas você aumentou muito. 1% é muito. Tá bom, com 14,5% também vai para a extinção. Só que vai mais devagarinho, né? No gráfico anterior, isso aqui é o zero. Então, ela, no ano 50, chegava no zero. E essa daqui, no ano 50, ela chega em 1.000 plantas. Mas qual é o problema dessa planta ir para a extinção? É porque todo mundo depende da planta. Os insetos que vão lá e se alimentam, aqueles bichinhos que vão lá, aquelas larvazinhas que vão lá, comem as folhas, a formiga saúva, todo mundo depende. E os pássaros que comem esses insetos também dependem. E a natureza depende desses pássaros para jogar as sementes das árvores, para fazer um monte de coisa. Então, a gente não mexe com a natureza de maneira impune, tá certo? A gente não quer mexer com a natureza. Então, como é que a gente faz para estudar a poluição da água, poluição do ar, poluição do solo, alterações genéticas, alterações meteorológicas, introdução de outras espécies? Que horas são? Eu não posso falar demais. 5:45 já? Oh, meu Deus. Vamos lá. Tá bom, então eu vou pular esse exemplo. Esse exemplo aqui é de baleia. Mas depois eu mando essa apresentação para o Alisson, e o Alisson dá para vocês. E aí, excelente. Tá bom? E aqui tem o estudo de população, e eu sei que vocês querem trabalhar com equações diferenciais. Por que a gente trabalha com equações de diferenças? Porque muitas vezes é o modelo discreto que manda. Baleia não está nascendo o tempo todo, não. Baleia só nasce naquela época, naquele lugar. É só isso. É que nem flor de São João. Só nasce naquela época e naquele lugar. A população brasileira está crescendo quanto? O IBGE só dá essa informação, a porcentagem, por ano. De verdade, dá de 10 em 10 anos. Então, a informação é discreta.
Na Praia do Francês, a Secretaria do Meio Ambiente vai lá e mede a balneabilidade. Significa, a água é limpa para nadar? É mais ou menos, então vai só turista. Não, a água está boa, então vai todo mundo que é dali, de perto, que mora por ali, aproveita para nadar. E esse modelo é contínuo, mas a informação dada pela Secretaria do Meio Ambiente é por semana. Então, eu tenho que considerar isso aí, com equação de diferenças. Então, às vezes, eu não vou fazer isso aqui, Alisson. Esse estudo aqui foi feito pela matemática. E eu vou até contar para vocês, o que ele explicou. Quer saber? Eu não vou falar muita coisa, não. É o seguinte, durante a Primeira Guerra Mundial, houve muita guerra no mar chamado Mar Adriático. No finalzinho, o Mar Adriático fica entre a Grécia e a Itália. E lá em cima tem uma cidade italiana, já pertenceu à Áustria, pertenceu à Hungria, agora pertence à Itália, chamada Trieste. E a maior indústria de Trieste é a indústria da pesca. Aí veio a guerra, não podia pescar, porque ficava um navio dando tiro no outro e o pescador se ferrava. Aí, o que aconteceu? Parou a pesca. E a população de peixes diminuiu em vez de aumentar. Como que pode ser uma coisa dessas? Não, tá errado. Vamos medir de novo. Não, mediu. E quem trabalhou com essas equações foi um cara chamado Humberto d'Ancona, o Vito Volterra e o Alfred Lotka chegou às mesmas equações estudando reações bioquímicas. Muito bem. O que o Humberto d'Ancona e o Vito Volterra fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi tentar ler o mundo, como diz o Paulo Freire. Foram conversar com os pescadores. Mas, por que vocês pescam o tubarão? Foram lá, saíram com os pescadores, enjoaram, vomitaram todo o vinho que tinham tomado na véspera. E aí, por que vocês pescam tubarão? Ele não quer pescar tubarão. É que quando a gente joga a rede, o tubarão vem junto. Mas por que vem tubarão junto? Gente, seu professor de matemática, você dá licença, mas o senhor está sendo burro. Olha, como é que eu pesco? Eu vou ao Deus dará, tento aqui, tento ali, de repente eu achei peixe. Agora, o tubarão não, o tubarão sente o cheiro do peixe e ele vai direto lá onde tem peixe. Então, é impossível você pescar peixe sem pescar tubarão. Eles não queriam pescar, mas eles pescavam tubarão. E eles pegaram o modelo de Malthus. O que é o modelo de Malthus? Qual é a população no ano que vem? É um coeficiente que multiplica a população desse ano. É quem nasceu e quem imigrou, menos quem emigrou e quem morreu. E eles disseram, puxa, o peixe morre, mas se tiver muito tubarão, o peixe morre muito mais. E o tubarão morre do mesmo jeito. Mas se não tiver peixe, os tubarõezinhos não sobrevivem. Então, o modelo que eles fizeram foi o seguinte, aqui é quem nasce, aqui é quem morre. Aí, aqui está errado, gente. Aqui era para ser QN, desculpa. Oh, meu Deus do céu, como é que eu vou escrever isso aqui? Oh, desculpa, aqui é QN. Alisson, eu vou mudar isso aqui antes de mandar para você, tá? Tranquilo. Então, isso aqui está dizendo que a peixa, produz aquele monte de ovo, solta dentro d'água, o macho fertiliza, não sei, deve ser um troço muito sem graça esse negócio de transar assim, mas enfim, ele solta o sêmen na água e fertiliza os ovos e nascem alfa-peixinhos. E para morrer peixe, se tiver 10 vezes mais tubarão, morre 10 vezes mais peixe. Ah, é? É. E o tubarão? Ninguém encara um tubarão. Você acha que alguém chega assim, o que é tubarão? Vai querer, vai encarar? Não, ninguém faz isso. Ninguém, só louco, né? E aí, tubarão só morre de velhice, sentado lá na cadeira de roda, no sítio do filho dele, e de pijama às 3 horas da tarde. É assim que acontece. Agora, para sobreviver, ele tem pescadinha. Se tiver muita pescadinha, o tubarão sobrevive bem. Então, eu jogo essas duas equações. Então, ninguém sabia
por que que a população de peixe diminuía quando parava de pescar. Agora todo mundo sabe. Por quê? Porque a matemática explicou para as pessoas. Aqui, ó. Eu vou fazer a diferença de população de uma semana para outra, é isso aqui. E aqui eu coloquei a pesca. Como é que é a pesca? Deixa eu fazer um outro desenho aqui para vocês. Eu vou ver se eu consigo fazer um desenho bem feito aqui. A pesca é assim, ó. A pesca, o cara joga a rede no mar. Ah, tá muito ruim esse desenho aqui. Tá muito ruim. Deixa eu fazer um desenho de uma pesca. Oh, meu Deus do céu, cadê o pedaço de papel aqui? Achei. Pronto, achei. Aqui eu tenho... eu desapareci, né? Vocês nem devem estar me vendo. Aqui eu tenho a rede, e aqui eu tenho a malha da rede, aqui eu tenho a malha da rede, tá certo? Aqui vocês estão vendo a rede. Quando você puxa a rede, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? O peixe que não consegue passar por vão da rede, que não consegue passar pelo intermediário, esse coitadinho desse peixe, tadinho, ele fica preso na rede. Tanto que ele está com uma carinha triste, aqui, ó, tanto que ele está com uma carinha triste, por quê? Porque ele ficou preso e ele vai ser vendido no mercado de Trieste para o povo poder fazer um bobó de camarão. Muito bem. Agora, e o que acontece com o peixe que é pequenininho, com o peixe que é mais novo? Esse peixinho que está aqui, ele passa pelo vão da rede. Então, ele está todo sorridente porque a pesca não consegue atingi-lo. Ou seja, a pesca tira uma porcentagem da população de peixes. É por isso que eu coloquei aqui menos psi e menos fi. É uma porcentagem que é pescada e uma porcentagem que é pescada de tubarões. É isso que está aqui. Por isso que eu falei que são os vãos da rede. De que horas são? Eu quero só acabar essa história. Então, eu fiz o mapa, o plano de fase, ou seja, aqui eu coloquei a pescada, aqui eu coloquei o tubarão, coloquei não, eu peguei a equação e inventei uns números. E aqui eu coloquei o tempo, e aqui eu coloquei a população de pescada e a população de tubarão. E o que acontece aqui, ó, se eu começar aqui, por exemplo, eu tenho bastante pescada e tenho pouco tubarão. Então, a população tem tanta pescada que o tubarão cresce. O tubarão cresce. Olha como ele está crescendo forte aqui. Aí ele vai crescendo, ele vai crescendo mais devagarinho, até que quando a população de pescada, que diminuiu porque tem mais tubarão, essa população passou por aqui pelo 25, tem tão pouca pescada que o tubarão começa a morrer. E morre tubarão. Tá vendo aqui? Ó, aqui estão os tubarões. Se a gente descer aqui, ele vai de 50 tubarões para 20. Então, a população aqui vai caindo, e tem tão pouco tubarão agora, que a pescada dá conta de crescer de novo. E então, essa interação de pescada com tubarão fica, como diz o caipira aqui na minha terra, fica dando volta em volta de um ponto. Ou seja, a população de pescadas oscila em torno de 30. E a população de tubarões também oscila em torno de 30. Tudo bem. Mas o que acontece se eu pescar? Ó, o que acontece se eu pescar? Isso daqui agora não é zero, porque tem pesca. Então, se eu puser o PN em evidência, isso aqui fica sendo alfa menos psi, que multiplica B vezes QN. E aqui? Aqui vai estar menos sigma menos φ, que multiplica QN, mais delta PN, e que está multiplicado pelo QN. Então, se eu fizer com a pesca, olha o que acontece. O tubarão que oscilava em torno de 20, de 30, que oscilava aqui, gente, a pesca muito mais tubarão. Por quê? Porque o tubarão é um pescador mais eficiente que a gente. Então, o tubarão vai oscilar em torno de 20. E a pescada vai oscilar em torno de 40. Como é que era antes? A pescada oscilava em torno de 30 e o tubarão também. E como é que é quando introduziu a pesca? A pescada começa a oscilar em torno de 40 e o tubarão começa a oscilar em torno de 20. Hoje, todo mundo sabe que é isso. Mas
quando os matemáticos fizeram isso, ninguém sabia. Ninguém sabia. Tá bom? Agora, eu vou só mostrar algumas outras coisas. Eu não vou mexer com isso aqui, não. É que eu estou falando de você aplicar essa teoria para um controle biológico de uma plantação. Você não pode misturar o agrotóxico com o controle biológico, senão você mata o cara que faz o controle biológico. Mata. Então, não. Aqui também é um probleminha de represas, e aqui é a poluição do rio, aqui é a poluição do rio, e isso aqui é a poluição do Rio Amazonas. Eu vou contar só esse exemplo. Isso aqui é tão bonito, né, Alisson, que isso aqui parece ser Mojimirim, cidade onde eu nasci, mas não é. Não é, tá vendo? Ó, não é Mojimirim. Isso aqui também é a Ilha Grande. Aqui é o terminal de produtos químicos e de petróleo que tem lá na Baía da Ilha Grande. E a Petrobras queria que a gente fizesse um estudo para ver onde ia parar as manchas de derramamento. E a gente fez o trabalho para eles. Isso aqui foi a tese da professora doutora Rosane Ferreira de Oliveira. Aqui é com calmaria. Mas como é que a mancha anda com calmaria? É porque tem uma correnteza que passa por aí. Tem um outro que é com vento noroeste. O vento noroeste é o vento que vem daqui, ó. Esse é o vento noroeste, tá vendo? E a correnteza que leva. Aqui tem um exemplo com o vento do sudeste, ou seja, o vento vem daqui e a poluição gruda toda aqui. Esse foi o pior acidente lá, porque foi poluição na casa do Ayrton Senna, dos Boni, dos donos da Bandeirantes. Aí foi drama. Enquanto foi lá para a casa dos pobres, ninguém ligou, não. E esse acidente nunca aconteceu. Quando a nossa matemática mostrou para a Petrobras o que tinha acontecido naquele acidente, eles acreditaram na gente. E aí, aqui existe uma laje chamada Laje Branca, e se um navio bater na Laje Branca, ele arrebenta e solta a mancha de óleo. Esse é o caminho que a mancha de óleo vai fazer. Dava para colocar o vento sudeste, o vento noroeste, essas coisas todas aqui. E aqui esse é um trabalho feito pelo professor Nelson Forzato, que combina a poluição do ar e da água, e aqui é da superfície da água, aqui é o fundo e aqui é no ar. Então, eu não quero... eu só quero contar essa história que está aqui para vocês. Isso aqui é Baía de Sepetiba. Aqui é Baixada Fluminense. E aqui, essa manchinha aqui, é a poluição que sai desse rio que está aqui. Aquele terminal que a gente viu, ficava aqui, ó. Ficava por aqui, aquele terminal. Capaz de ser essa perninha branca aqui. Mas, aqui tinha uma mancha de poluente e tem uma alga que vive aqui. Mas a alga só vive até 2 metros de profundidade. Por quê? Porque ela precisa do sol para viver. Então, até 2 metros de profundidade, aí está o lugar, a gente pegou água e a gente teve que separar isso aqui para fazer com matemática. Então, esses verdinhos aqui são a profundidade até 2 metros. Está vendo aqui em torno da ilha, que é muito raso, em torno da ilha aqui também é raso. Essa ilha aqui não é nada raso. Aqui é raso, e aqui é mar aberto. A gente fez isso e a gente foi estudar. Sabe o que é? Aqui é que uma fábrica japonesa que quis criar algas aí. Por quê? Quis criar algas aí para poder competir com algas brasileiras para fazer chiclete. E eles procuraram o Museu Nacional, aquele que pegou fogo, e depois disso, o Museu Nacional procurou a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e lá da Rural do Rio de Janeiro procuraram o meu grupo de pesquisa para a gente poder responder para eles. E aí a gente pegou as duas espécies, a espécie japonesa e a espécie brasileira, e a gente obteve esse resultado. Aqui é a poluição, aqui é a espécie brasileira, que está acostumada com a poluição, e aqui é a espécie japonesa. Em todos os lugares onde a alga brasileira tinha vida normal, a alga japonesa tomou conta. Só aqui não, por causa do vento que traz poluição para cá. Ó. O vento, se vocês olharem, tem um azul clarinho que vem até aqui. É só aqui que a alga não fez.
E aqui são as células de reprodução das algas. Aqui é uma outra simulação. O vento agora vem de noroeste, então a poluição fica presa aqui. A alga brasileira só sobrevive aqui. Aqui ela fica muito mais fraquinha do que era antes, e a alga japonesa, pelo amor de Deus, tomou conta. Felizmente, usando os estudos, aqui também, ó, aqui, enfim, usando os estudos, o governo proibiu a fábrica de colocar essa espécie exótica, essa espécie de criar algas de fora. Não sei se foi por causa da matemática. A gente fez o trabalho, deu para a Federal Rural do Rio de Janeiro, e deu para o Museu Nacional, e depois não permitiram. O que a gente pode ter mostrado para eles é onde procurar medir. Então, com os nossos desenhinhos, eles sabiam onde que eles deveriam ir tentar medir a presença das algas. Então, essa matemática é uma matemática que é usada para alguma coisa. É que a gente tem que estudar matemática o tempo todo. Imagina que eu, que não sei nada de alga, acabei mexendo com o problema de alga e eu precisei estudar matemática também. Além de estudar as algas, e estudei as mágicas. A matemática também. O nosso desafio de matemática é a matemática, que a gente chama de pura muitas vezes, que a gente tem que estudar. Gente, eu estou com 74 anos e estou estudando matemática ainda. O contexto da aplicação, eu tenho que ler o mundo, eu tenho que aprender sobre o problema, isso aqui é feito dialogando com o interlocutor, eu tenho que usar o modelo, portanto, eu tenho que criticar, e eu tenho que colocar isso aí a serviço da sociedade. Última transparência, Alisson. Que horas são? Ih, um minuto. Um minuto. Vocês estão fazendo matemática para ficar rico? Eu não ouvi. Alguém falou sim? Alguém escreveu sim? Não. Então. Para ficar famoso? Professor, o Rinaldo respondeu no chat aí que sim, o Rinaldo, tá aí ele. Só o Rinaldo. Sei. Mas a riqueza do Rinaldo é a riqueza espiritual, não é a riqueza monetária. Agora, ficar famoso. Ou seja, vocês vão passear no shopping, chega alguém que você nunca viu antes e fala, você é matemática? Você é professor de matemática? Posso fazer uma selfie com o senhor? Isso já aconteceu com o Rinaldo? Não acontece, gente. Não acontece. Não acontece comigo, não acontece com ninguém da matemática. É porque a gente é muito mais ambicioso do que ficar rico ou ser famoso. O que a gente quer é usar a matemática para mudar a história do nosso país. Então, gente, bora mudar esse mundo, porque é nós, da matemática. Muito obrigado, Alisson, pelo convite. Eu fiquei muito honrado